Oi, turma. Gravei esse vídeo de revisão para vocês com relação à primeira atividade avaliativa. Nele contém as aplicações financeiras, os empréstimos e os descontos de duplicadas, que vão ser os assuntos abordados nessa primeira atividade, certo? Bem, então nós vamos iniciar com as aplicações financeiras. Lembrando que esses três assuntos estão dentro de operações financeiras. Por que é bom frisar isso? Que é importante vocês lembrarem que empresa e instituição financeira estarão envolvidos nesses dois assuntos, nesses três assuntos, tá? Então, vamos começar com as aplicações financeiras. Nós iniciamos as aplicações prestando atenção que existem dois impostos envolvidos, tá? O IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte, tá? Ele é retido na fonte porque no momento que a empresa ela vai fazer o resgate, o banco ele já retira o valor para o governo, por isso que a gente diz que é retido na fonte, certo? Tanto o IOF quanto o imposto de renda são impostos que incidem sobre o rendimento dessas aplicações financeiras. O que é isso? Vamos supor que eu, empresa, aplico 100 mil reais e tenho um rendimento de 10 mil. Para o pagamento do imposto de renda retido na fonte e o IOF, a base vai ser esses 10 mil. Só que o IOF ele só vai incidir sobre as aplicações que ficam apenas durante 29 dias. Ou seja, se fica um dia até 29 dias, vai ter incidência do IOF. Caso não ultrapasse esses 30 dias, não vai ter incidência do IOF, certo? E ele é considerado um imposto regressivo. Por quê? À medida que vai passando o tempo, quanto mais tempo fica o recurso lá aplicado, a empresa, quando for resgatar, vai pagando menos IOF. O imposto de renda também é aplicado sobre os rendimentos das aplicações e também varia de acordo com o prazo que esse recurso ele fica sendo aplicado, certo? Observação: sempre que nas aplicações tiver incidência do IOF, ele vai ter que ser um imposto que vai ser primeiramente calculado. Por quê? Eu calculo o IOF e eu tiro ele da base de cálculo do imposto de renda para poder aplicar a alíquota do imposto de renda. Bem, aqui é a tabelinha do IOF regressivo, ou seja, vai passando os dias, vai diminuindo a alíquota do IOF até chegar no 30º dia e não tem incidência alguma do IOF. Quanto ao imposto de renda, também vai diminuindo a alíquota, ok? E daí vai variando, só que a variação ela é muito menor, né? Só tem 4 alíquotas do imposto de renda e ela não zera. Sempre vai ter incidência. O valor mínimo será a alíquota de 15%. Bem, as aplicações financeiras, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser pré-fixadas, quando há incidência apenas de uma taxa contratual, e ela pode ser pós-fixada, que vai ter incidência de taxa de inflação, além da taxa contratual. A gente deve frisar o seguinte, que ambas, tanto a pré-fixada quanto a pós-fixada, elas podem ser calculadas por juros simples ou juros compostos. Bem, então a gente vai a um exemplo para ficar claro a questão da contabilização das aplicações financeiras. Então, nesse caso aqui, a empresa fez uma aplicação no dia 1º de março de 2018, no valor de 500 mil no fundo de renda fixa. Essa aplicação durou 25 dias e a empresa sacou a aplicação e o rendimento no valor total de 540 mil. As aplicações financeiras, elas são contabilizadas em 3 momentos. Primeiro, o momento do início dessa aplicação. Segundo, na apropriação da receita de juros. Terceiro, resgate da aplicação financeira. Então, primeiramente, nós vamos contabilizar o início dessa aplicação, de 1º de março de 2018. Como foi iniciada essa aplicação, há o crescimento de uma conta que está lá no ativo. Nesse caso, como é inferior a 12 meses, é do ativo circulante. Então, cria-se a conta de aplicação financeira. A gente debita a conta de aplicação financeira pelo montante. Olha aqui, 540 mil. O que é o montante? O valor do capital mais os juros. Nós creditamos uma conta transitória.
que a gente chama de juros ativos a apropriar, que ela é uma conta redutora do ativo circulante. E aí, a gente contabiliza apenas o valor dos juros, do rendimento, 540 mil, ou seja, aqui entra o valor dos juros. E, por fim, creditamos o banco conta movimento pela saída do dinheiro da conta corrente da empresa, pelo valor do capital, valor de 500 mil. No segundo momento, nós vamos fazer a apropriação da receita de juros, que vai ocorrer no mês de março, porque essa aplicação ela foi inferior a 30 dias. Então, nós vamos debitar a conta que lançamos no primeiro momento, juros ativos a apropriar, que é uma conta redutora do ativo circulante, e creditamos a receita, que a gente chama de juros ativos, no valor do rendimento dessa aplicação financeira. E no terceiro momento é feito o resgate da aplicação, no qual nós vamos creditar a conta de aplicação financeira pelo montante, vamos debitar o IOF. Lembrando, esse IOF ele é uma despesa para a empresa. De que forma a gente calcula o IOF? É sobre o rendimento. 16% porque essa aplicação ela ficou durante 25 dias. Então, vocês têm que ir para a tabelinha do IOF, olhar o prazo, 25 dias, qual a alíquota aplicável. Nesse caso, 16%. Então, a gente chega a um IOF de 6.400. Depois, nós vamos calcular o IRRF a compensar. Nós vamos debitar. Lembrem que é a compensar, ou seja, o IRRF não é conta de despesa, ele é conta de ativo circulante. Nós também vamos calcular partindo do rendimento. Como teve o IOF, nós retiramos da base de cálculo do imposto de renda o valor do IOF e aplicamos a alíquota de 22,5% neste caso, que foi um prazo inferior a 180 dias. O valor do IRRF, 7.560. E, por fim, debitamos o banco conta movimento, que o valor será o valor da aplicação menos o valor dos tributos que foram pagos ou que serão pagos decorrentes do resgate dessa aplicação. Vamos fazer esse exemplo também de aplicação pré-fixada e utilizando juros simples, só que o valor é de 9% alíquota, ok? Então, nós vamos fazer a contabilização inicialmente do início da aplicação financeira, lá no dia 1º/12 de X1. Então, nesse início, nós vamos debitar a aplicação financeira pelo crescimento dessa conta lá no ativo circulante de 6.800.000, lembrando que é o valor do montante. Creditamos a conta redutora do ativo circulante, juros ativos a apropriar, no valor dos juros, 1.800.000, e creditamos o banco conta movimento de 5 milhões. Voltando aqui, como é que foi calculado esse valor dos juros, tá? Nós vamos pegar os 5 milhões e aplicar a taxa de 9%. Lembrando que esses 9% é ao mês. E o período dessa aplicação foi durante 4 meses. Então, o valor que der pela aplicação dos 9%, em cima de 5 milhões, nós multiplicamos por 4 para encontrarmos o valor total dos juros decorrente dessa aplicação. Por que a gente faz isso? Porque é juros simples, tá? Juros compostos nós calculamos de outra forma. Bem, e daí no segundo momento nós vamos fazer a apropriação da receita de juros. Então, como o prazo dessa aplicação foi 4 meses, nós vamos fazer a contabilização da apropriação durante 4 meses. Inicialmente aqui em 31/12 de X1, no qual vamos debitar a conta transitória lá, a redutora do ativo circulante, juros ativos a apropriar, e creditamos a conta de receita, juros ativos, o valor de 450 mil. Basta vocês pegarem 1.800.000 dividido por 4 ou aplicar os 9%. Em cima de 5 milhões que vocês encontram esses 450 mil. O lançamento vai ser o mesmo durante os 4 meses. Contabilização não muda. E nesse caso o valor não vai mudar, porque estamos diante de juros simples. Por fim, nós vamos fazer a contabilização do resgate dessa aplicação financeira, tá?
Então, pelo resgate, nesse caso aqui, não vai ter incidência do IOF, porque superou 29 dias. O prazo dessa aplicação, 4 meses, tá? Então, nós vamos debitar o banco conta movimento, e não vai entrar o valor total, porque a incidência do IRRF. Nós debitamos o IRRF a compensar no valor de 405 mil. Como é que a gente calcula esses 405 mil? Nós aplicamos 22,5% em cima do rendimento, 1.800.000, encontramos os 405 mil. O valor creditado de aplicação é o valor do montante. Desse montante, retiramos os 450 mil, chegamos ao valor que debitamos no banco conta movimento. No terceiro exemplo, nós vamos fazer o mesmo cálculo, só que usou a mesma aplicação, só que usando juros compostos. Então, como a gente está usando juros compostos, a gente tem que utilizar a fórmula do montante. Tá? Qual é a fórmula do montante? Capital vezes 1 mais I elevado a N. Então, o valor do capital é o valor de 5 milhões vezes 1 da fórmula mais 9%, que é a taxa, elevado a 4, que é o prazo. Então, chegamos a um montante de 7.057.908,05. Esse valor é o valor que entra a débito de aplicação financeira. Creditamos os juros ativos a apropriar, que deu para a gente encontrar. Como sabemos o montante, sabemos o valor do capital, o valor dos juros é a diferença entre eles. 2.057.908,05. E creditamos o banco conta movimento no valor de 5 milhões, o valor do capital. Depois, nós vamos fazer a apropriação da receita de juros. Como foram 4 meses, nós vamos apropriar durante 4 meses. No primeiro mês, nós vamos debitar os juros ativos a apropriar, dando baixa naquela conta transitória redutora do ativo circulante, e creditamos os juros ativos, uma conta de receita. De que forma nós calculamos esse valor? Aplicamos ao capital de 5 milhões 9%. Chegamos a 405 mil. A contabilização dos demais meses sempre vai ser igual. Debitamos juros ativos a apropriar, conta redutora do ativo circulante, e creditamos os juros ativos, conta de receita. Porém, o valor muda, porque estamos diante de juros compostos. Então, para o segundo mês, nós pegaremos o valor do capital mais o rendimento do mês anterior, aplicamos 9%. No mês de fevereiro, pegamos o valor do capital, somamos o valor de 450 mil de dezembro, somamos o valor de janeiro e aplicamos a taxa de 9%. Em 31 de março, nós vamos pegar qual valor? 5 milhões de capital, mais 450 mil de dezembro, mais 490.500 de janeiro, mais 534.645 de fevereiro, aplicamos a taxa de 9% e chegamos ao valor de 31 de março de X2. No terceiro momento, nós vamos fazer o resgate dessa aplicação, no qual vamos creditar a aplicação financeira pelo valor do montante, vamos debitar o imposto de renda a compensar, no qual vamos pegar o valor do rendimento, apenas o valor do rendimento, e aplicar a taxa de 22,5%, e debitamos o banco conta movimento, que será o valor da aplicação menos o valor do imposto de renda. Nesse caso também, não há incidência do IOF, porque superou 29 dias. No exemplo 4, estamos diante de uma aplicação pós-fixada. Por quê? Porque além da incidência da taxa contratual, temos incidência de taxa de inflação para os meses de novembro, dezembro e janeiro. E aqui a gente vai trabalhar com juros compostos. Bem, a diferença inicial para a contabilização de uma aplicação pré para uma aplicação pós-fixada é que não lançamos no primeiro momento da aplicação pós-fixada o valor dos juros, apenas o valor do capital investido. Por isso que esse número 1 aqui, nós apenas vamos debitar aplicações financeiras e vamos creditar o banco conta movimento pelo valor do capital, que é 200 mil. No segundo momento, vamos fazer a apropriação da receita de juros. Vamos fazer durante 3 meses. E aqui também há a diferença da aplicação pré para a aplicação pós-fixada.
Inicialmente, vamos fazer a apropriação da receita de juros do mês de novembro. O que acontece? A apropriação vai ser na própria conta de aplicação financeira, na qual nós vamos debitar a conta de aplicação financeira e vamos creditar as duas receitas, variação monetária ativa e juros ativos. Olha só, a primeira receita que vocês vão calcular é a receita decorrente da inflação, da variação monetária do dinheiro durante aquele período. Então, foi no mês de novembro. Vocês vão para a questão e vão ver que a inflação do mês de novembro foi de 1%. Vocês vão aplicar essa inflação sobre o valor da aplicação 200 mil, enquanto 2 mil. E o valor da receita, que é os juros ativos, a outra receita, essa aqui é a receita da inflação, essa é a receita da taxa contratual. Ela vai incidir sobre o valor da aplicação, mais o valor da variação desse dinheiro no mês de novembro. Aí a gente pega o valor da taxa do contrato, aplica sobre esse e a gente encontra esse valor de 1.212. Então, nós vamos debitar de aplicação financeira a soma das duas receitas. Para o mês de dezembro, contabilização também não muda. Debitamos a aplicação financeira, creditamos variação monetária ativa e creditamos juros ativos. O que é que vai mudar? O valor que é calculado. Olha só, aqui em dezembro, a variação monetária ativa, qual vai ser a base de cálculo? É os 200 mil da aplicação, mais o valor que essa aplicação variou aqui no mês de novembro. Então, a base de cálculo, 203, 212. Aplicamos a taxa de inflação do mês de dezembro. Encontramos esse valor. Esse valor ele é somado a esse outro, que dá 204.837,70, e sobre ele aplicamos a taxa do contrato, 1.229,03, é o valor dos juros ativos. Somamos esses dois, dá o valor dos juros do mês de dezembro. Agora, falta a gente fazer a apropriação do mês de janeiro, contabilização a mesma. Para o cálculo da variação monetária ativa, somamos os 200 mil da aplicação inicial, mais esse valor de 3.212 dos juros de novembro, mais 2.854,73 dos juros de dezembro, que dá 206,06673. E aí aplicamos 1,2%, que é a taxa de inflação do mês de janeiro. Chegamos a esse valor. Somamos esses dois, 472,80 mais 206,06673. Chegamos a 208.539,53. A ele aplicamos a taxa de 0,6%. Somando esses dois valores, chegamos ao valor da aplicação financeira do mês de janeiro. Por fim, vamos fazer o resgate. A isso não há mudança. Pode ser pré ou pós-fixada, da mesma forma que é feita a contabilização, tá? Debitamos a conta Banco Conta Movimento, debitamos o IRRF a compensar e creditamos a aplicação financeira. Lembrando que essa aplicação financeira é o valor do montante. Eu tenho que pegar os 200 mil e somar cada um dos rendimentos que foi feito na apropriação. Sobre o rendimento, eu aplico a taxa do imposto de renda e o valor do Banco Conta Movimento é o valor da aplicação menos o imposto de renda. Com isso, nós concluímos a parte de aplicações e vamos para empréstimos. Após saber a parte de aplicação financeira, conhecer a questão do empréstimo fica mais fácil, porque os empréstimos também podem ser pré ou pós-fixados, e vão ser pré-fixados quando houver a incidência apenas da taxa contratual, e vai ser pós-fixado quando houver incidência de quê? De duas taxas, a taxa contratual e a taxa de inflação. Como as aplicações, eles podem ser feitos a juros simples ou a juros compostos, tá? Então, vamos supor que no dia 1º/12 de X1, determinada empresa solicita um empréstimo de valor de 60 mil e vamos usar os juros simples. Esse empréstimo vai ser durante 3 meses, cujo pagamento, que vai ser em parcela única, vai ser no valor de 75 mil. Bem, os empréstimos também serão contabilizados em 3 momentos. Primeiro momento é quando a empresa obtém aquele empréstimo, pela obtenção do empréstimo. Segundo momento, a apropriação da despesa de juros. Terceiro momento,
pagamento do empréstimo, certo? Então, no primeiro momento, que é a contabilização da obtenção do empréstimo, nós vamos debitar o banco conta movimento pela entrada do recurso na conta corrente da empresa. Então, debitamos o valor que entrou, ativo circulante, 60 mil. Como é um empréstimo pré-fixado e eu já sei o valor que vai entrar de juros, então eu vou debitar a conta de juros passivos, o valor que eu vou pagar de juros. Então, eu vou debitar a conta de juros passivos a apropriar, que é uma conta redutora do passivo circulante, no valor de 15 mil. E o crédito vai ser na obrigação que a empresa adquire de pagar esse empréstimo, empréstimos a pagar, lá do passivo circulante, no valor de 75 mil. Segundo momento, a apropriação da despesa de juros. Aqui, como estamos diante de um juros simples, tanto as contas quanto os valores serão iguais para os 3 meses. Nós vamos debitar a despesa, que a gente chama de juros passivos, e vamos creditar a conta transitória dos juros que lançamos naquele primeiro momento. Vamos debitar os juros passivos a apropriar, no valor de 5 mil, tanto para dezembro, quanto janeiro, quanto fevereiro. E, por fim, vamos fazer o pagamento do empréstimo. Lembrando que aqui não há incidência de imposto, diferentemente das aplicações financeiras. Nós vamos debitar o empréstimo a pagar pela eliminação dessa obrigação da empresa e creditamos o banco conta movimento pela saída do dinheiro da empresa, no valor de 75 mil. Agora, nós vamos fazer um exemplo de empréstimo, só que por juros compostos e também vai ser um empréstimo pós-fixado, porque a incidência de uma taxa de inflação, aqui o IGPM, de 1%, além da taxa contratual, que é de 10%. Bem, aqui esse empréstimo foi só durante um mês. Então, em 30/7, vamos começar contabilizando a obtenção do empréstimo. Debitamos o banco conta movimento pela entrada do dinheiro na empresa e creditamos o início da obrigação lá no passivo circulante, que a gente chama de empréstimos a pagar, pelo valor desse empréstimo, 100 mil. E aí, vamos fazer a apropriação desses juros, ok? Então, nós vamos debitar a conta de variação monetária passiva, que é uma conta de despesa. E de que forma nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o valor do empréstimo de 100 mil e aplicar a taxa do IGPM, que é de 1%, que dá, R$1.000, tá? Vamos debitar os juros passivos, que é outra despesa decorrente da taxa contratual. A gente vai pegar os 100 mil, somar o valor da variação e aplicar a taxa do contrato. E creditamos, por fim, o empréstimo a pagar no valor de 11.100. No final, nós vamos fazer o pagamento do empréstimo, debitando o empréstimo a pagar e creditando o banco conta movimento. Agora, nós vamos entrar no assunto de desconto de duplicatas. Bem, como é que acontece a sistemática do desconto de duplicatas? Aqui, o dono da empresa, ele vai até o banco e vai levar, por meio do borderô, anexado algumas duplicatas, tá? Na qual o banco, ele vai fazer essa cobrança para a empresa dos clientes que devem a ela. No momento que o banco ele pega essa operação de desconto de duplicatas, ele já passa o recurso para o dono da empresa. Só que ele passa esse recurso dos valores das duplicatas que ele vai pagar, só que descontada de juros, de despesa que o banco vai cobrar por essa operação de desconto de duplicatas, certo? Bem, então existem algumas observações para a gente atentar dentro do desconto de duplicatas. Primeira delas, que a conta duplicatas a receber, ela só vai surgir quando a empresa ela vende a prazo, ou seja, eu vendi a prazo para o meu cliente e aí eu fiquei com direito. Essa conta duplicatas a receber, ela pode estar classificada no ativo circulante ou não circulante, dependendo do prazo. Já a conta de duplicatas descontadas, ela surge quando a empresa ela contrata a instituição financeira e ela está classificada no passivo circulante ou no passivo não circulante, também dependendo do prazo, certo? Bem, então vamos ver um exemplo decorrente disso. Aqui, a